aí, samaritanas, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma série, Cartas da Prisão. Se você não assistiu a série passada, eu sugiro que você assista, porque em algum momento aqui eu vou citar alguma coisa de lá. Inclusive, esse foi o intuito de eu ter feito a outra série, né, que aborda as prisões do apóstolo Paulo, porque a partir de agora a gente vai ver algumas cartas que Paulo escreveu durante essas prisões que nós vimos na série passada. Eu tô de microfone porque, enfim, barulho tá demais aqui e eu não ia deixar de gravar para vocês. Eu não acredito que com o microfone a gente vai conseguir ter uma qualidade melhor no áudio, né? Pelo menos tapar aí os áudios, os barulhos do fundo e focar mais aqui na minha voz. Sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Bom, Filipenses é a primeira carta que foi escrita por Paulo durante a sua primeira prisão em Roma, que foi que nós vimos na série passada. A igreja de Filipenses começou na casa de uma mulher chamada Lídia. Começou com uma célula, tá? Ah, mas naquele tempo não existia célula. A igreja, a Bíblia não fala de célula. Eu quero falar célula e acabou. E era uma célula assim. Começou com uma célula na casa de Lídia. Certo dia, Paulo estava pregando pela cidade de Filipos e Lídia era uma comerciante, ela vendia púrpura e ela ouviu a pregação de Paulo e a Bíblia diz que o coração dela se encheu daquilo de tal forma que ela se converteu e abriu a casa dela para receber uma célula, tá? Um pequeno grupo, uma igreja lá em Filipos. A carta de Filipenses é conhecida como a carta, como o livro mais alegre da Bíblia. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que a Paula e eu fizemos sobre alegria, né? A alegria é uma ordem, que a gente cita Filipenses. A gente fala muito sobre essa questão de você se alegrar, né? De você, de fato, ali entender o que é a alegria em Cristo. Eu sugiro que você assista esse vídeo depois, porque ele é muito legal. Voltando para cá, Filipenses capítulo 1, Paulo inicia a carta saudando todo mundo. Ele cita inclusive Timóteo, né? Eu e Timóteo no caso. Só que Timóteo não estava preso com ele, mas você lembra que lá em Roma, a primeira prisão de Paulo, ele ficou em uma prisão domiciliar? Ele estava na casa dele, que ele tinha alugado lá em Roma. E ele tinha liberdade para receber pessoas na casa dele. Então logo a gente, né, imagina que Timóteo estava junto dele no momento em que ele escreveu essa carta lá na casa dele em Roma. Ele começa saudando a todo mundo e ele direciona a carta para os bispos e diáconos da igreja, né? Bispo, aqui na Bíblia, é uma espécie de supervisor, algo assim. Do verso 3 ao 8, ele reserva alguns versículos para agradecer os filipenses. Por quê? A igreja dos filipenses era uma igreja muito generosa. Eles supriam Paulo de muitas formas, inclusive, principalmente da forma financeira, né? Falando ali de questão de mantimento mesmo. Paulo, você sabe que ele tinha profissão, né? Eu citei isso aqui em algum momento, não sei se foi aqui, se foi no meu Instagram, mas enfim, Paulo, ele tinha a profissão dele, justamente porque ele não queria ser um peso para essas igrejas, para esses irmãos. Então, mais ou menos assim, olha, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu viajo muito, eu preciso da ajuda de vocês financeira. Mas eu não quero ser um peso para vocês. Então, se vocês não puderem, vocês não têm obrigação de fazer isso. Eu tenho a minha profissão e eu posso me sustentar. E os filipenses, eles tinham, né, a grana e eles entendiam no coração a necessidade de ajudar o apóstolo Paulo financeiramente, inclusive. Então, Paulo é muito grato a eles por isso. Ele, inclusive, fala que sente saudade deles. Então, aqui a gente enxerga que existia uma relação não de líder, liderado, mas de amigo mesmo. Paulo, ele tinha uma relação de amizade mesmo com os filipenses, sabe? Do verso 9 ao 11, ele já diz que, apesar da distância física, né, entre eles, ele continua orando, entregando a vida deles para o Senhor. Porque, nesse momento, eu acredito que era muito importante para Paulo que os filipenses entendessem que o fato dele estar longe fisicamente não mudava o amor, o zelo e o cuidado que Paulo tinha por eles. Então, Paulo reforça muito isso. Olha, eu oro para que vocês continuem crescendo espiritualmente, para que vocês tenham sabedoria, para que vocês tenham discernimento, para que vocês produzam frutos de justiça. Então, Paulo, ele reforça muito isso. Eu continuo aqui orando por vocês, pensando em vocês, apesar de estar longe fisicamente. Do verso 12 ao 14, Paulo já entra um pouquinho em relação à prisão dele ali, né? E ele fala, olha, minha prisão, na verdade, tem um propósito, que é espalhar o evangelho. Então, eu quero dizer para vocês que a guarda toda do palácio já está sabendo quem é Jesus. Porque, assim, Paulo estava preso na sua casa, numa prisão domiciliar, e os guardas ficavam lá 24 horas vigiando ele. Eu imagino, gente, que Paulo não era daquele que, né, o guarda chegava, cada dia era um guarda, trocava o turno, mudava de guarda, bom dia, tudo bem? E Paulo entrava pra dentro e... Entrar pra dentro é ótimo, né? E Paulo entrava, se trancava e ficava tudo certo. Não. Eu tenho certeza que Paulo, ele desenvolveu amizade com cada guarda desse. Meu amigo, vem aqui tomar um café. Sai daí dessa porta, vem cá, bora tomar um café aqui, bora sentar aqui, bater um papo. Paulo, ele conseguiu ganhar essa galera. Com certeza, Paulo ganhou muito guarda, muito soldado pra Jesus, gente. E ele fala isso pros filipenses, olha, o propósito é esse aqui, gente, eu tô preso, mas o negócio tá acontecendo, o negócio tá fluindo. Não tem como eu dizer pra vocês que isso aqui não é de Deus. Essa prisão aqui tinha que acontecer. Só que, do verso 15 ao 18, se não me engano, Paulo, ele cita um grupinho, e isso aqui eu achei interessante, ele cita um grupo de irmãos que começaram a ter inveja dele.
inveja de Paulo porque ele estava preso e porque ele pregava o evangelho mesmo estando preso. E aí essas pessoas com ciúme, com inveja, acharam que iam atingir Paulo de alguma forma. O que elas fizeram? Não, a gente vai pregar mais do que ele. A gente quer pregar mais o evangelho do que ele está pregando. Como assim? Ele está preso e ele ainda está conseguindo fazer tudo isso? Ah, não, a gente não vai ficar por baixo, não. A gente vai pregar mais do que ele. Então, essas pessoas achando que Paulo ia ficar, né, dozinho de cotovelo e tal. Não, no fim das contas, Paulo fica alegre com isso. Ah, quer saber? É isso mesmo. Continuem. Com inveja ou sem inveja, continuem, porque no fim das contas é o nome de Jesus que está sendo pregado. Maturidade de milhões, né? E aí do verso 19 ao 26, a gente já lê aquela famosa frase, né, que é uma das frases que mais tem impacto, mais poderosas do Novo Testamento. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui eu posso observar uma espécie de, talvez, conflito interno de Paulo que ele enfrentava, porque é o seguinte, gente, isso é ele falando, né? Eu queria muito estar com Cristo. Melhor seria para mim morrer, porque eu ia estar com Cristo na glória, então isso é o ápice, é o que eu mais quero. Só que ao mesmo tempo eu penso que, estando vivo, estando aqui na Terra vivo, eu posso fazer muita coisa ainda. Eu posso ganhar muita gente, eu posso pregar para muita gente, eu posso fazer o nome de Jesus conhecido para muita gente. Então, ao mesmo tempo que eu quero estar com ele, eu penso que eu ainda preciso desenvolver esse propósito, essa atividade aqui na Terra, porque a gente precisa pregar o evangelho para muita gente ainda. Então, por isso que eu digo que era uma espécie de conflito assim que Paulo tinha, porque ao mesmo tempo que ele queria estar com Cristo, ele entendia que ele tinha que cumprir um propósito aqui. Na verdade, é o conflito que todos nós deveríamos ter, né? Do verso 27 ao 28, Paulo já exorta os filipenses a viverem de forma digna do evangelho, a permanecerem unidos, a continuarem tendo coragem, porque é isso que define um crente, né? É isso que sinaliza a salvação, é a coragem, é a fé. Então, imagino assim que, com certeza, a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Com certeza, a igreja de Filipos devia estar enfrentando muitos probleminhas, muitas picuinhas, e Paulo, ele já antecipa logo no primeiro capítulo, olha, vivam em unidade, vivam de maneira digna, vivam como verdadeiros cristãos que somos. E aí, no finalzinho, ele já puxa em relação ao sofrimento, né? Que o sofrimento por Cristo, na verdade, é um privilégio. Porque o que acontece? Paulo estava preso. Então, assim, eu acredito que essa carta também servia como uma espécie de consolo para os filipenses, porque na cabeça deles eles podiam pensar assim, caramba, o nosso líder está preso, Paulo está preso, meu Deus, está dando tudo errado, como assim, e agora? Se ele que é o nosso líder está preso, o que vai acontecer com a gente? Está tudo indo por água abaixo. E o intuito de Paulo nessa carta, pelo menos aqui no capítulo 1 que a gente observa, é justamente tirar essa visão de que estava tudo perdido. Tanto é que ele fala, olha, minha prisão tem um propósito, e esse propósito está sendo cumprido. Então, assim, por mais que esteja sendo difícil, por mais que eu não possa, né, ter liberdade de viajar, de estar aí com vocês, inclusive ele diz que sente saudade deles, por mais que esteja acontecendo tudo isso, existe um propósito maior por trás, e esse propósito está sendo cumprido, que é o quê? A divulgação do evangelho, até mesmo para a guarda pretoriana aqui do palácio de César e tudo mais. Então, o que Paulo quer dizer é, por mais que pareça ser o fim, mas na verdade é só o começo do desenrolar do propósito de Deus aqui na Terra. Porque quando a gente olha para uma situação e, caramba, acabou, é o fim, isso aqui agora é o meu fim. Na verdade, é só Deus dando início ao que Ele quer fazer através de você aqui na Terra. Ser suas mãos aqui na Terra, ser os seus pés aqui na Terra, tudo isso envolve uma série de sofrimentos e talvez renúncias e desconfortos. E isso não pode fazer com que a gente pense que é o fim. Pelo contrário, tá todo mundo dizendo que é o fim? Então agora é que Deus vai começar o negócio. Então era isso que Paulo queria mostrar para os filipenses. Olha, gente, eu tô preso, mas isso aqui não é o fim, não. Vocês estão passando por lutas aí, mas não é o fim, não. É isso mesmo, a gente vai enfrentar isso. E tá tudo certo, é porque existe um propósito maior atrelado a isso. E se enxerguem como verdadeiros privilegiados, porque vocês estão sofrendo por Cristo. E isso saiu da boca do próprio apóstolo Paulo, alguém que já tinha passado por tanta coisa, mas que ainda conseguia enxergar nas adversidades, assim, extrair alegria de situações extremamente difíceis, situações extremamente obscuras, entendeu? A gente está falando de alguém que passou por um naufrágio super difícil, você viu na série passada, teve que lidar com pessoas que difamaram ele, sabe? Então, assim, meu Deus, isso aqui não é nada. E, assim, o que o apóstolo Paulo enfrentava aqui de sofrimento, na verdade, ele via como algo assim, cara, isso é um privilégio. Ah, não, eu tô sofrendo. É por Cristo? É por Cristo. Opa, que privilégio, que oportunidade. Você é um privilegiado, hein? Como ter esse pensamento, né? Como, de fato, entender que, meu Deus, isso, na verdade, faz parte. Talvez essa mudança no roteiro, né, que pra gente é uma mudança, mas que pra Deus não é, porque tá tudo escrito e ele sabe de tudo desde o início,
essa mudança de rota que a gente está enfrentando, essa estação de sequidão que você está passando, que a gente está passando, bora ser mais ali, né, trazer mais para a realidade, talvez essa escassez financeira, ou mudança de emprego, ou situações difíceis na sua família, com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge. Meu Deus, por que está acontecendo agora? Eu não dei causa a isso. Poxa, entenda como um privilégio. Eu sei que é difícil, mas entenda como uma oportunidade. Entenda como um privilégio de você poder, de fato, mostrar para o mundo, mostrar para o inimigo que você é um cristão, que você é uma cristã. E que se o nosso Jesus passou por aflições e venceu, nele eu também vou vencer. Nele eu vou me alegrar. Perceba que é nele, não é sozinha. Não é querendo enfrentar sozinha na força do seu braço. É nele. Então, lançar esse sofrimento no Senhor faz com que ele abra os seus olhos, faz com que ele te dê discernimento para que você consiga extrair as pérolas, né, as preciosidades que essa estação vai te trazer. As estações de dores, elas não são infrutíferas. Pelo contrário, o fruto pode não parecer visível, mas internamente você está carregada de frutos. Frutos de justiça, como Paulo exorta aqui os Filipenses, Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. Então, a estação de dor, a estação de sofrimento, na verdade, precisa ser vista para o crente como uma estação cheia de privilégios e oportunidades de se alegrar, mesmo no dia mal, de falar de Jesus, de falar sobre cura, falar sobre sonhos, mesmo não sendo curada, mesmo não tendo sonhos realizados. Gente, que privilégio, isso é para poucos. Porque falar de algo que você já tem, ai, Deus vai te dar uma cura, porque Ele me curou. Poxa, é maravilhoso, é um testemunho, né? Olha, Deus curou ela, então Ele vai me curar também. Ok, mas falar de cura para uma pessoa, sendo que você ainda não foi curada, gente, isso é para poucos. Então é esse nível que o apóstolo Paulo está tentando puxar, trazer os filipenses. Olha, não tá fácil, eu tô preso, vocês aí estão enfrentando lutas também, mas tudo tá cooperando. O nome de Deus está sendo pregado, Jesus está sendo reconhecido, e é isso que importa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva neste canal, em nome de Jesus, se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha. Semana que vem eu volto para a gente continuar Filipenses e dar início às outras cartas que foram escritas por Paulo na prisão. Beijo e até semana que vem.